Chega. Não se empolga muito, não. Pessoal, não se empolga muito, não. Ok, estou brincando. Mas, feita essa breve introdução, e já também dando meu recado, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora pela escolha do tema. Homenagear a Lei 4.320, Paulo Feijó, falando do ontem, do hoje e do amanhã. Aí eu fiquei assim pensando, o Paulo Feijó vai falar do hoje. O nosso ali, um ator hollywoodiano, Hélio, vai falar do amanhã. Me botaram para falar do ontem. Falei, só porque eu sou careca, velho, não sou velho, não, eu sou novo. Eu sou um menino ainda. Então, não gostei muito de ficar com ontem, não. Mas já que foi a messe que me foi dada, eu vou tentar cumprir com, né, os meus 40 minutos. Então, começamos às 14h50, tentarei ir até às 15h30, da forma que foi pactuada. Se eu me alongar um pouquinho, vocês perdoam, tá certo? Mas, se quiserem que eu continue, vocês pedem também. Continua. Mas, vamos lá. Eu gostei desse modelo aqui, viu? Essa foto, essa imagem, vocês devem lembrar, efervescia os anos 60, o final dos anos 60, pós-64, que é o nosso objetivo, mas o povo estava na rua, né? Hoje, mais precisamente em 2013, o povo continua na rua. O ontem, o hoje, doutor Paulo, e o amanhã? O que é que o povo realmente quer? Nós, enquanto servidores públicos, o que é que precisamos fazer valer? Todas as vezes que eu encontro, ou que me perguntam, Naldo, para que serve o Tribunal de Contas? Para fazer valer aquilo que está lá na Constituição. Na Constituição, sim, mas em apenas um artigo. O artigo 3º. O que é que diz o artigo 3º da Constituição? Qual é o objetivo fundamental desta República? Reduzir a desigualdade, erradicar a miséria. Veja que a Carta de Cidadão de 88 a 26 anos, portanto, nos diz o que é que a gente tem que fazer com o servidor público. Trabalhar cada dia para reduzir a desigualdade, acabar com a pobreza. E esta é a missão de um órgão de controle, no meu entender. Mas toda vez que um gestor público assume um cargo, aí ele se depara com um paradoxo, porque o orçamento tão bem regulamentado por esta lei que faz 50 anos, é dual. Eu tenho uma receita e eu tenho uma despesa. Normalmente, o gestor ele não quer reduzir a despesa, porque reduzir despesa significa comprometer investimentos, significa comprometer serviços, significa comprometer a reeleição. Então, a despesa é intocável. E aí, como a realidade é dual, sobra a parcela da receita. Eu preciso aumentar, então, a capacidade, a sanha arrecadadora do Estado. Mas aí, este poder do Estado arrecadar tem um limite, que é a capacidade contributiva do cidadão. Não adianta o Estado querer aumentar por demasia a sua receita, porque eu tenho um limite, que somos nós todos. E aí, para enfrentar esse paradoxo, o que é que precisa? O que é que preciso fazer? Já que eu não posso aumentar a receita, tampouco reduzir a despesa, qual é a alternativa? Se nós buscássemos... Já estava me abandonando, sem se despedir de mim, não acredito, você já vai embora, você nem chegou. Ai, meu Deus. Aí eu vou cantar para você. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, pegou a bolsa, foi-se embora, nem um tchau. O próximo que fizer isso, eu vou atrás, por favor. Eu vou atrás. Então, não ouse me abandonar. Porque eu vim de tão longe, você nem chegou, você está me abandonando, Paulo, não vai ficar nem para lhe ver. Ei, Paulo Feijó, imagine. O próximo eu vou atrás. Então, por favor, não façam isso comigo. Então, no setor privado, aí eu gosto muito dessa frase também, porque, se faltar recursos, eu vou investir em publicidade. E na administração pública, Inaldo? Se eu não posso aumentar o recurso, se eu não posso diminuir a despesa, qual é a solução? Simples, senhores. É investir em transparência e controle. É investir em transparência e controle. E o que está na essência desta lei que nós estamos discutindo aqui hoje?
quando ela versa sobre orçamento, quando ela versa sobre contabilidade pública, o que é que ela deseja? Qual é o seu espírito? Transparência e controle. E aí o nosso conselheiro falou da Constituição Federal, falou da LRF, poderia ter falado sobre a Lei da Transparência, 12.527, mas nenhum desses dispositivos alterou a essência da nossa lei, da Lei 4.320. Claro que eu poderia trabalhar na parte que se refere ao orçamento, mas eu vou, por ser contador, eu só sou contador, vou trabalhar tudo que eu sou, minha querida Vitória, eu devo à contabilidade, profissionalmente falando, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Mas o fato é que eu vou, então, concentrar a minha apresentação nos aspectos relevantes da contabilidade e que permanecem até hoje. Em uma lei que foi gerada nos anos 40, aprovada, sancionada nos anos 60 e que perdura até hoje, sem a necessidade de grandes alterações, para fazer a mudança que nós estamos vivenciando, o hoje e o agora. E ao falar da lei, ou melhor, da contabilidade pública, eu poderia resgatar aqui alguns personagens, alguns que já se foram, outros que estão conosco. Poderia falar, por exemplo, o professor Nelson Petri, que eu tive o prazer de conhecer, foi meu orientador na minha dissertação de mestrado, e talvez os dois trabalhos mais belos, com mais conteúdo em relação à necessidade de mudar a contabilidade, foi do professor Nelson Petri. Eu entendo que os contadores públicos no Brasil devem uma homenagem especial à memória do professor Petri. Quem é contador aqui, levante o braço, por favor. Oh, meu Deus, só podia ser uma pergunta de baiano, né? Só poderia ser uma pergunta de baiano. Mas eu esperava, um administrador, um economista, mas, de qualquer maneira, acredito que todos aqui, pelo menos aqueles um pouco mais de 10 anos de formado, com certeza estudou o livro do professor João Angélico. Quando eu fiz contabilidade, só existia o livro do professor João Angélico, é verdade? Hoje não tem o livro do professor João Paulo Feijó, do professor João Eudes, do professor Lino e tantos outros. Mas, na minha época, era do professor João Angélico. O professor Lino Martins da Silva, que também nos deixou, outro expoente da contabilidade, o professor Francisco Ribeiro, e esses três últimos que estão aí a nos brindar, que é o professor Heraldo, o professor Domingos Pobel de Castro e o professor Flávio da Cruz. Mas também poderia dizer assim, Naldo, fala um pouco, então, do antes e do depois, porque, de fato, senhoras e senhores, se nós tivéssemos que contar a história da contabilidade pública e do orçamento nesse país, indubitavelmente, seria antes e depois desta lei, da cinquentenária 4.320. E aí, claro, em homenagem ao professor Heraldo da Costa Reis, quem não estudou, não leu, não utilizou este marco da literatura nacional, os comentários do professor Heraldo da Costa Reis. E é justamente em função deste livro que eu vou apresentar para os senhores alguns aspectos que eu digo assim, olha, o tempo passou, outras leis surgiram, mas vejam a sapiência daqueles que idealizaram a 4.320, que, por ser uma lei de finanças públicas, versa em 9 títulos de orçamento, um apenas de contabilidade e o outro das disposições gerais. Mas, Rinaldo, entre os dispositivos desta lei, quais são aqueles que, na tua opinião, são marcantes para a gestão pública? Uma gestão pública mais transparente, uma gestão pública com mais controle. Eu, como disse, entrei no Tribunal de Contas em 87, e a minha experiência toda, anteriormente a esse momento, era com a contabilidade privada, a Lei 6.404/76. Eu fui auditor externo, trabalhei na Arthur Young, que hoje é Ernest Young, por quase 4 anos, quando então fui para o Tribunal de Contas. E, para mim, entender aquelas nuances do setor público, a questão, Paulo, das variações, restos a pagar, né? Por que esse nome restos a pagar? Por que essa expressão? Alguém me ajuda? Aí eu vou pesquisar o porquê, né? Por
que é restos a pagar? Mas tudo tem a sua lógica. Senhoras e senhores, vejam, isso a gente vai encontrar um pouco no Código de 22, porque para entender a 4.320 tem que entender a Lei de 40, depois tem que buscar o Código de 22. E aí, lá no Código de 22, tem a expressão a consagrada, restos a pagar. E por que esse nome resto, já que hoje resto tem uma conotação tão negativa? Simples, porque lá nos anos 10, 20 do século passado, 1910, 1920, a expressão resto era usual quando o seu Manuel ia na venda e deixava alguns réis de restos para serem pagos, porque a palavra resto, financeiramente falando, significava aquilo que faltou ser pago. Então, como Estado, tudo que ele arrecadava precisava ser gasto dentro de um exercício financeiro. Se eventualmente sobrou alguma coisa, a expressão era restos a serem pagos. E isto ficou. Claro que a língua é viva, ela evolui. E hoje nós utilizamos no linguajar comum a expressão resto com sentido negativo. Mas não está errado. Muito pelo contrário. Mas, Rinaldo, então me diz assim, olha, o que é que da lei você destacaria? E que talvez sejam os artigos responsáveis pelo que nós temos aqui hoje. Começar pelo artigo 6º, que preconiza um princípio que é basilar na contabilidade. Eu não posso misturar patrimônios. E aí veja o que é que dizia, o que é que diz, melhor dizendo, o parágrafo 1º deste artigo, que a receita que um ente transfere para outro deve ser contabilizada como receita de um, despesa do outro. E aí, ao longo dos anos, a gente verificou algumas mudanças. Eu ficava assim um pouco arrepiado, como baiano que sou, quando eu vi um balanço financeiro de uma autarquia, por exemplo, sem receita orçamentária, porque o recurso era repassado pelo Estado, era considerado uma receita extra-orçamentária. Mas espera aí, mas o recurso não é do orçamento do Estado? Ah, Rinaldo, mas eu tenho que fazer a consolidação. Sim, mas o que é que tem a ver a consolidação, que é um procedimento, com a entidade, a autarquia X, a Fundação Y? Se eu quiser analisar o balanço daquela entidade, eu tenho que preservar essa segregação. Aí evoluímos um pouco e consideramos as receitas, agora orçamentárias, mas melhor dizendo. Pois bem, mas, de qualquer maneira, fica, na minha opinião, deve ficar registrado, na minha opinião, que, se eu olho o ente de forma isolada, eu tenho que compreender o patrimônio daquele ente, necessariamente. E se o Estado que repassou o recurso para a autarquia, para a fundação, é receita daquela autarquia ou daquela fundação. Não confundamos isso com procedimentos de consolidação de balanço, que a LRF vem, mas em nenhum momento ela vai dizer isto, que eu preciso ir de encontro a esse princípio que é fundamental. Um outro aspecto importante, que o professor Paulo Feijó deverá falar e muito, é a questão do princípio do regime da competência. Esse dispositivo do artigo 35, ele não se refere à contabilidade. Ele é um dispositivo que se refere à questão orçamentária. E, na linguagem orçamentária, mais do que prudente é eu antecipar os meus gastos e ser prudente e conservador em relação à receita. Portanto, vai ser receita, orçamentariamente falando, aquilo que ingressar no cofre do Estado. A despesa, o que saiu, o que eu paguei, o que eu posso pagar no âmbito daquela execução. E aí, em nenhum momento, esta lei vai falar em regime misto, que a gente vai encontrar no livro do professor João Angélico, trazendo este dispositivo como se fosse, digamos assim, uma máxima para os aspectos contábeis da 420. Então, em nenhum momento a lei fala que há um regime misto para a contabilidade. Ela fala, sim, orçamentariamente falando. E mais adiante, em um dispositivo, no artigo 89, eu vou preconizar, como vou abordar ainda aqui nesse encontro, a importância de que se prevaleça a receita e a despesa pelo regime de competência. Mas, de qualquer maneira, este dispositivo não pode ser analisado à luz do princípio contábil da competência. E aí a LRF foi aprovada e disse assim, olha, a partir de agora
eu tenho que fazer uma programação financeira, porque o gestor realmente vai planejar os seus gastos ao longo do exercício, e isto é uma grande inovação. Não foi. Porque no artigo 47, já os saudosos quadros de cotas trimestrais, já dizia que eu precisava fazer um planejamento trimestral. Se eu mudo e se eu opto para mensal, tudo bem, mas a essência já estava no artigo 47 da 4.320. E quem de nós, isso é até bíblico, vai fazer um gasto sem planejar quanto vai arrecadar e quanto vai gastar mensalmente? Então, vejam a importância deste artigo 47, que a LRF veio e incorporou. Um dos pontos mais criticados hoje lá na Bahia, eu fui o relator das contas de 2012, usei muito os ensinamentos do professor Paulo Feijó para este aspecto, que se refere à questão do caixa único. Óbvio que o caixa único é um princípio, né, digamos assim, basilar para a contabilidade pública. Mas eu tenho, em função da LRF, a questão da vinculação das fontes. Se o recurso for repassado para a fonte A, só pode ser utilizado como despesa da fonte A. Eu não posso utilizar esse recurso na fonte B. Isso é claro, está lá na LRF. Mas ela fala utilizar o recurso. Mas, por outro lado, eu preciso preservar este princípio que é fundamental. Então, veja, eu sou gestor público. Aliás, eu vou confessar uma coisa para os senhores, é muito mais fácil auditar do que ser gestor. Eu estou sentindo na pele o que é gerir um órgão chamado Tribunal de Contas do Estado. Se eu contar para vocês, vocês acreditem, mas eu tenho perdido o cabelo. Se é possível. Se é possível. Mas eu não pensei que um órgão tão pequeno fosse tão complicado. E aí, cada vez eu me convenço que auditar é muito mais fácil. E o pior é quando você senta, fica ouvindo o julgamento, o pessoal sendo multado, e eu falo, meu Deus do céu, essa casa faz a mesma coisa. Se forem me auditar, quantas multas eu vou receber? Aí eu fico desesperado. Aí, claro, que eu sou gestor. É complicado, meus amigos auditores. Mas aí, voltando à questão das fontes, das vinculações do caixa único. Então, o recurso entrou na fonte A. Eu não tenho a previsão, em função da minha programação financeira que fiz, de utilizar esse recurso na fonte A, mas preciso fazer urgente uma despesa na fonte B, que, porventura, o recurso só vai entrar daqui a 10, 15, 20 dias. Aí, o que é que eu faço como gestor público? Não realizo a despesa? Vou ao mercado financeiro? O que é que eu faço? Ou, se eu tiver uma política de gestão do caixa adequada e bem feita, e provar que daqui a 20 dias o recurso vai entrar e eu vou compensar, e aquela despesa da fonte A não deixará de ser realizada, isso não vai ao encontro do princípio do caixa único? Senhoras e senhores, não façam como o Tribunal de Contas da Bahia, que, em função do princípio do caixa único, deixou, por exemplo, alguns milhões de reais sem aplicar no mercado, porque achou que estava no caixa único e não estava, porque o recurso era do tribunal, e o Estado não aplicou, e quem ganhou foi o Bradesco. E quando a gente conversou com o Bradesco, ele disse, não, vocês não perderam, deixaram de ganhar. Eu, como gestor, só puedo dizer assim, ó, se fosse um órgão privado, você perderia essa conta. Mas eu tenho um contrato, vou ter que manter. Mas, de qualquer maneira, precisamos repensar essas questões e se colocar, muitas vezes, no lugar do outro. Um outro aspecto da gestão fiscal responsável. Está lá no artigo 42 da LRF, né? Ou seja, que eu não posso deixar restos a pagar, sem suficiência de caixa, etc. E aí, alguns tribunais, sem nenhuma crítica, Paulo Feijó, começam a considerar também DEA, despesa do exercício anterior, para trazer para uma espécie de um resto a pagar que não foi registrado, já que foi pago por DEA no ano seguinte, e considera a insuficiência de caixa. Eu tenho visto algumas coisas que me assustam.
Por exemplo, uma Câmara Municipal tem suas contas desaprovadas porque pagou como DEA a conta de água, luz e telefone, por DEA, e deveria ter sido empenhado no ano anterior. Como não tinha saldo no caixa porque ele devolveu, ficou o resto a pagar sem suficiência de caixa. Será que é isso que a lei quer? Será que quando a lei fala, a LRF, por exemplo, ou a própria Constituição, que eu tenho que investir os 25% em educação, não é verdade? Aí um prefeito X ou um estado Y, em dezembro, empenha, liquida, paga a compra de determinado equipamento, notebooks ou tablets. Esses tablets chegaram, mas estão embalados lá em dezembro. Ele investiu em educação? Ou, para poder cumprir um limite, eu dou uma gratificação X, Y, Z aos professores no mês de dezembro? Aí eu gastei em educação, eu investi em educação. É assim que eu vou cumprir o limite? Será que o espírito é esse mesmo? Então, vejam que, quando eu falo em responsabilidade fiscal, está lá no artigo 59, a Gênesis. Mas eu tenho que ter esse cuidado na interpretação. Um outro aspecto, fugindo também um pouco, e se eu estiver falando alguma heresia, perdoe esse pobre baiano, mas quando eu falo em investimento em saúde, Estado, 12 municípios, não ouvi, 15, muito bem. Aí o município investiu 14,79. Eu vou lá e desaprovo essas contas? Será que é uma irregularidade, como é que se chama, insanável? Probidade administrativa? Isso, no ano seguinte, ele gastou 16,3. Nos 2 anos, não está numa média? Em relação ao pessoal, se ele ultrapassou o limite no ano X, na data Y, mas no período subsequente ele reconduzia ao limite, ou adotou medidas para se reconduzir ao limite, eu vou desaprovar essas contas? O que é que a lei quer? É responsabilidade na gestão fiscal. E será que ser fiscal responsável, fiscalmente falando, ser responsável é cumprir um limite X, um limite Y? Não sei. Eu só acho que esses assuntos precisam ser refletidos. Porque se o direito fosse, e olha que eu sou contador, por isso talvez eu esteja falando essas abobrinhas, mas se o direito fosse assim tão objetivo, não cumpriu porrada, não precisava de auditor, de julgador, era tudo automático. Não cumpriu, colocava uma fórmula automáticazinha lá, não precisa. Porque, senhoras e senhores, eu conheço lá na Bahia algumas cidades que os indicadores são fantásticos. Fantásticos em relação à média nacional. E outras nem tanto. Será que essa análise de efetividade em relação à gestão fiscal responsável, veja como estou expandindo esse tema, não deve ser considerado? Vamos pensar. A Lei 8.666, a licitação, etc., o estatuto? Não. Veja que esta lei que trata, professor Hélio, de orçamento, de contabilidade, no seu artigo 70, ela preconiza que a concorrência é princípio. E o que é concorrência na administração pública? É comprar o melhor. Não necessariamente o mais barato, mas o melhor. E aí eu estou com um contrato, que eu me deparo assim, um contrato de manutenção da frota, uma frota imensa que nós temos lá, 16 carros, e aí o contrato diz assim, licitado o contrato, preço da mão de obra, ganhou quem deu 10% da concessionária, peça o valor da concessionária. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas não era melhor então na concessionária? Não, mas foi feita a licitação. Aí o carro que a presidência eventualmente ocupa, né, utiliza, melhor dizendo, eu digo sempre que o carro é do povo, que aquele gabinete que eu ocupo é do povo, eu só espero que o povo não venha tomar quando eu estiver lá, mas se ele vai tomar, ele vai. Um dia ele toma. Aí, brincando, Paulo, quando, em 2013, naquela sedição lá em junho, aquela turba, o povo está na rua. O povo não está na rua ali, não. O povo brasileiro ainda não foi para a rua. E eu torço para que ele não precise ir para a rua. Mas o fato é que, falando do carro, é o carro da presidência, que eu eventualmente utilizo, quebrou. Aí, veja, ao chamar o fornecedor, porque eu achei estranho aquele contrato,
de uma concorrência, consegui reduzir a mão de obra, que era 10%, para 30%, um acordo, né? E a peça de 0% para 20%. Então, mexer assim, fantástico, né? Uma negociação com o credor, que tinha uma concorrência, fez um acordo, fizemos um aditivo, reduziu a mão de obra para 30% e a peça para 20%. O carro da presidência deu um defeito, foi para a manutenção, veio o orçamento. Eu peguei este carro, então, pedi que fosse uma oficina no mesmo porte. Veio o orçamento, com as mesmas peças, os mesmos serviços. 30% mais barato. Ou seja, o contrato que a gente fez com a concorrência faz com que eu compre, mesmo com a redução que foi negociada, 30% ainda mais caro. E eu faço uma concorrência para combustível no posto que fica 3 quilômetros da minha casa. Foi o que ganhou a concorrência. Olha, é só coincidência, não tem nada a ver com a minha casa. Não vá pensar besteira, pelo amor de Deus. Mera coincidência. Aí eu assino o contrato, concorrência, e aí, quando eu vou abastecer na bomba, no posto que ganhou a concorrência, o posto da bomba está mais barato. Vem uma ordem de serviço para colocar uma pia lá no tribunal. Não vou entrar nos motivos se a pia era necessária, se não era necessária, mas a conselheira queria a pia. Mas, conselheira, não, eu já comprei a pia, a senhora quer ser ressarcida? Não, não quero ser ressarcida, eu quero que instale a pia, que eu estou esperando 1 ano para instalar a pia. Eu não acredito, 1 ano para instalar a pia. Aí, vamos instalar a pia. Aí veio o orçamento da empresa que faz a manutenção, concorrência, R$ 1.600. Eu olhei a nota, não sei se R$ 1.600 é muito ou pouco para vocês, mas para mim é muito. Eu faço a coisa com R$ 1.600, não faz não, João Paulo? Aí pegou o telefone, fulano, quanto custa para instalar uma pia? É para o senhor? Falei, por quê? Então, se for para o senhor, eu faço de graça. Falei, tenho crédito, eu tenho prestígio. Eu faço de graça. Eu falei assim, não, mas eu quero um preço. Assim, não, uma diária, vai lá, 2 diárias. Quanto é que é a sua diária? R$ 75. 150. Quando a lei diz lá, artigo 70, o princípio da concorrência, o que ela quer? Precisamos estar atentos a essas coisas. Porque o que falta, muitas vezes, no Estado, é olhar com outros olhos. E lá no artigo 70 da 4320, independente do Estatuto da 866, aí no caso da Bahia, que nós temos um estatuto próprio, que é a 9433, e agora estamos caminhando para a questão do credenciamento, a gente quer que seja feita a concorrência, mas de verdade. E que a gente compre o melhor, como a gente compra na nossa casa. Porque eu tenho certeza, se na rua de vocês tiver lá 3 padarias, vocês vão comprar onde o pão for melhor e o mais barato. E no Estado tem que ser assim. Por quê? Está lá a licitação como princípio. E aí, senhoras e senhores, eu preciso fazer a minha culpa, a minha profissão de fé. Como eu disse, eu tenho 28 anos de controle público. E já participei de vários congressos da Tricom, de vários eventos, já fiz palestras nesse Brasil quase todo. Mas eu nunca vi os membros dos tribunais de contas discutindo com tanta intensidade, com tamanha envergadura, tribunais de contas. E daí o meu encanto, quando, na semana passada, eu estive lá em Fortaleza, no 4º encontro da Tricom, que é o pré-congresso, que não vai ser na Bahia, vai ser no Rio de Janeiro, por voto meu. Então, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas o encontro de 2016 será na Bahia. Mas e por que eu disse isso? Porque ano que vem o Tribunal de Contas da Bahia fará 100 anos. Tá? No dia 21 de agosto, a gente comemora 99 anos. Daqui a um ano, portanto, 100 anos. Então, eu preferi não misturar os 2 eventos. O Congresso da Tricom tem a cada 2 anos. Então, os nossos 100 anos só tem a cada 100 anos. E eu tenho certeza que eu não vou estar lá. Paulo talvez esteja, Paulo é novo e tal, mas eu não vou estar. Então, tem que ser uma coisa única. Mas neste evento em Fortaleza, que definiu que vai ser o Rio, a mim me parece, eu nunca vi os conselheiros tão imbuídos nesse projeto de transformação dos tribunais de contas. Eu nunca senti os técnicos como sou, tão valorizados. E isto, para mim, é bom, porque ver os tribunais dizendo assim, olha, eu preciso implementar ainda mais as auditorias compartilhadas, as auditorias operacionais. E aí, meu Deus do céu, mas a auditoria operacional de construção de 88? Não,
Porque lá no artigo 75 da nossa lei cinquentenária, tem lá, ó, o controle da execução orçamentária. Ah, só a execução orçamentária? Senhoras e senhores, tudo no Estado é orçamento. E na depreciação não é orçamentária, é claro que na depreciação o fato é econômico, mas o bem que está sendo depreciado, ele foi comprado no âmbito do orçamento. Eu digo sempre assim, que o extra-orçamentário... Eu vou cantar de novo, viu? Não se vá, não me abandone. Oi? Não precisa confessar, não, é segredo. Mas volta, não volta? Então, olha, vou cobrar. Acene para mim para chamar minha atenção. Mas o fato é que, quando os tribunais hoje, em 2014, declaram, olha, precisamos fazer cada vez mais auditorias operacionais, preconizado em 88, mas vejam que a lei de 64 já dizia que a fiscalização orçamentária também tem que avaliar o cumprimento dos programas de trabalho. E o que é isso? Cumprir um programa de trabalho, a não ser avaliar o resultado. E olhe que a auditoria para os tribunais só surge a partir de 67, na Constituição de 67. E por que só em 67? Porque a auditoria, enquanto procedimento, é implantada no Brasil na segunda metade dos anos 60, com as multinacionais chegando, com o sistema financeiro sendo regulamentado. É que chegam as famosas EPAs, ou empresas privadas de auditoria. Então, vejam que, em 64, eu já dizia assim, olha, o controle da execução orçamentária. Sim, Naldo, mas e o resto? O resto é mera ficção. Como assim é mera ficção? Porque, em tese, tudo tem que estar no orçamento. O pagamento de um resto a pagar, né, uma saída extra-orçamentária, mas a inclusão do resto foi orçamentário. A consignação, a despesa como todo, foi orçamentária. Então, a figura do extra-orçamentário, em relação ao balanço financeiro, é um mero artifício para que eu possa fechar o balanço financeiro. E quando eu digo que é o controle da legalidade dos atos, porque a legalidade é princípio. Quando eu falo em cumprimento do programa, eu falo em eficiência. A eficiência é princípio constitucional. E aí, nesta Carta de Fortaleza, diz que o tribunal precisa cada vez mais valorizar o controle concomitante. Não é verdade? Alguém estava lá, Fortaleza, aqui? Ninguém? Vocês não gostam de Fortaleza? Quem tem o Rio de Janeiro não precisa de Fortaleza. Não precisa. Mas Fortaleza está cada vez mais bela, viu? Eu recomendo. É isso, Paulo Feijó? Pois bem, o fato é que se discutia o momento do controle. E aí eu levantei a questão, olha, enfim, emocionado de ver os tribunais discutindo isso, mas a nossa lei já fala que o controle dos atos da execução orçamentária, mas, Naldo, mas só orçamento? Não, porque tudo é orçamento. Nada há a látera, fora do orçamento. E, Naldo, mas nasceu um bezerro. Sim, ok, mas o bezerro você não comprou, a vaca não comprou, a despesa da vaca não foi orçamentária. Senhoras e senhores, então vejam que a lei, no seu artigo 77, diz como é que deve ser feito o controle pelo Tribunal de Contas. Agora o tribunal vai ter que olhar tudo? Obviamente que não. A moça já voltou? Não? Então me avise quando ela voltar, por favor, viu? Não deixe de me avisar. Combinado? Pois bem. Então, o fato que, se o tribunal quiser ver tudo, vai acabar não vendo nada. Há um princípio alemão, eu não gosto nem mais de usar esse exemplo, porque depois de 5-1, né? Ontem foi 5-1, já virou até moda, mas depois do 7-1, olha, Paulo, por isso que eu sou torcedor do Bahia, sabe por quê? Porque o Bahia, quando toma 7 do Vitória, pelo menos faz 3, e o Brasil só fez 1. O fato é que, eu não gosto mais desse exemplo, mas um provérbio alemão que diz assim, ó, confiar é bom, controlar é melhor. Mas controlar não significa fazer tudo, olhar tudo. Eu preciso saber o que eu vou auditar. E quando a lei fala dos momentos do controle, às vezes eu vou precisar, sim,
olhar previamente. Eu vou precisar olhar, avaliar um edital. Às vezes, eu vou ter que olhar a execução da obra in loco. E, às vezes, de forma subsequente. E quem vai dizer qual a melhor forma, qual o melhor momento de se fazer, é um bom planejamento auditorial. Então, vejam como a lei foi sábia, que não disse que a fiscalização será desta forma, dessa maneira. Prévia, concomitante e subsequente. Cabe a nós, auditores, escolher o melhor momento. E aí, que bom você voltou, que bom. Desculpe as brincadeiras, pessoal, eu sei que... Eu esperava contar umas piadas, cantar mais, mas eu fiquei um pouco chocado com o acidente do candidato, né? Até porque na Bahia teve algo semelhante, em 82. O candidato ao governo, na época, digamos assim, liderando as pesquisas, num acidente de helicóptero, ele morreu. Então, eu me lembrei muito desse episódio hoje. Mas, aí falava até com um rapaz que me trouxe aqui, que a vida tem essas coisas, né? De repente, se tivesse escolhido ser senador da República, aí poderia ser um senador mais votado, ministro, etc. A vida é isso, não tem jeito. Forrest Gump diz assim, como é que Forrest Gump diz que é a vida? Hein? Não assistiram Forrest Gump? Acredito. Forrest Gump diz assim que a vida era uma caixinha de bombons, né? Você nunca sabe quando vai ganhar. Gonzaguinha diz assim que a vida o que é, diga lá, meu irmão, né? Ele não responde o que é. Mas eu digo sempre que a vida é um mosaico de escolhas, né? A minha frase. Emília de Monteiro Lobato diz assim, que a vida é um pisca-pisca. Se você acorda, você pisca. Se você sorri, você pisca. Se você chora, você pisca. E se você morre, você para de piscar. A vida, seu Visconde, é um eterno pisca-pisca. Não, Monteiro Lobato não estava certo, não. A vida é um mosaico de escolhas. A gente vai escolhendo as pecinhas e vai encaixando. Alguns conseguem fazer obra de arte, né? Outros nem tanto. Então, cuidado com as suas escolhas, escolham bem, né? E façam com prazer. E aí, este dispositivo é do Dr. Paulo Feijó, porque é o hoje. Alguns dizem que a contabilidade pública não evoluiu por causa da lei, muito pelo contrário. Essa lei é tão boa que todo o processo de transformação da contabilidade pública... Grande Jorge, você está ali, eu não tinha te visto. Outro baiano, controlador aqui do Rio de Janeiro. Bom vê-lo. O Rio está lhe fazendo muito bem, estou percebendo, viu? Aliás, eu gosto muito de ver Jorge, porque uns 2 anos, Jorge, isso? 2012, foi me buscar para uma palestra na controladoria. Vou contar, claro que vou contar. O voo Salvador-Rio durou 1 hora e 40 minutos. Como é o nome do hotel? Ali, como é o centro do Rio, né? Eu, do aeroporto do Galeão, para chegar ao centro do Rio, eu passei 2 horas e 40 minutos. E não foi city tour, a gente estava perdido, literalmente perdido. Mas também bota para pegar um baiano, bota dar outro baiano, só podia dar baianada, não tinha como. Não tinha como. Eu nunca vi um negócio desse, sem tráfego, de noite, 10 da noite, eu morrendo cansado com fome e fazendo um city tour forçado com o Jorge, perdidos literalmente na noite carioca. Bom te ver, Jorge. A Bahia está com saudade de você, você precisa voltar. Você precisa voltar. Mas, de qualquer maneira, esta lei é tão boa que todo o processo de mudança da contabilidade pública, a incorporação das normas internacionais, está sendo feito esse processo todo sem alterar a 4.320. Eu dizia para o nosso presidente, Jonas, que para introduzir no setor privado, a partir de 2007, os padrões internacionais de contabilidade, eu mudei 2 vezes a lei societária. O pessoal da STN, justiça seja feita, o pessoal do Conselho Federal de Contabilidade, aí na pessoa da nossa eterna presidente Maria Clara, Juarez e agora Martoni, nós conseguimos, todos nós contadores, introduzir essas mudanças sem precisar mudar esta lei. E porque, vejam, poderia ler o artigo 85, vou ler o artigo 89, até pela questão do tempo, que a contabilidade evidencia os fenômenos patrimoniais. Mas quais fatos ligados ao orçamento, às finanças, ao patrimônio e à questão industrial, custos? Então, senhoras e senhores, vejam que se eu tenho que evidenciar o patrimônio, eu tenho que observar o quê? As regras da contabilidade, os princípios de contabilidade. E, em função desse dispositivo tão simples,
mas bastando olhar com outros olhos, todo o processo de transformação está sendo implantado, que é o hoje, que é o que Paulo Feijó vai discorrer com muita maestria, com muita história e com algumas piadas. Né, Paulo? Ok. Ele vai falar também, obviamente, da depreciação, e aí é uma única crítica que eu faço à lei, porque ela apenas se referiu, olha aqui, às previsões para a depreciação, para as autarquias e fundações. E como a Bahia tem muitas coisas, né, diferentes, quando eu cheguei lá no Estado em 87, eu fiz o concurso em 86, tomei posse em 87, março de 87, uma das coisas que eu achei estranho é o seguinte, porque a administração direta, que pela interpretação restrita desse dispositivo, não estava obrigada a fazer, já fazia depreciação. Eu estou falando de 87. Já as autarquias e fundações que eram obrigadas a fazer, não faziam. De forma contraditória. Mas, mesmo a lei não obrigando, mas o tribunal sugerindo, recomendando, o Estado passou a levar aquela experiência que a administração direta já fazia para as indiretas. Eu estou falando dos anos 80. E hoje, nós temos entes da federação que não registram algo que é basilar. Porque, senhoras e senhores, a própria LRF fala em custos. Como é que eu apuro o custo de um serviço se algo tão básico eu não calculo, eu não registro? E aí, eu tenho que assumir a culpa, né? Porque se os senhores e as senhoras pegarem o nosso balanço do Estado de 2013, nós ainda utilizamos ativo financeiro, ativo permanente, mesmo o tribunal recomendando, desde 2012, contas de 2011, a adoção dos novos padrões. E por que o tribunal ainda não sancionou? Porque, veja, o tribunal é um colegiado. Então, alguns entendem que a lei precisaria dizer, não somente os princípios da contabilidade, contra, evidentemente, meu voto. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que as mudanças, às vezes, não ocorrem na velocidade que a gente quer, mas elas ocorrem. E aí, senhoras e senhores, já estou finalizando, até porque eu já estou a 3 minutos do meu prazo, pelo menos do que eu anotei aqui, certo? Você anotou meu prazo? Não? Você não anotou meu prazo? Não acredito, mas eu anotei aqui. Bem, a lei 4.320, né, ela poderia ser atualizada? Poderia. Bastava a STN fazer valer esse dispositivo do artigo 113. Porque é óbvio que demonstrativos que foram gerados nos anos 40, materializados nos anos 60, nos anos 2014, 15, 16, etc., precisaria de algumas adaptações, óbvio. Né, amigo, você que eu te vejo aí tão bonito, né? Imagine, quem que não chega aos 50 sem precisar, né? De algumas levantadas, não é verdade? Sim ou não? Hein? Estou bem, amiga? Olha para mim de frente, de perfil. Aprovou? Diga que aprovou, pelo menos me engane. Muito obrigado, me engane que eu gosto. Mas o fato é que, senhoras e senhores, claro que precisa de alguns ajustes. Mas, em relação aos demonstrativos, o próprio artigo 113 já possibilitava fazê-lo. E, se não foi feito, é porque nós, contadores, contribuímos para isso. Vejam a importância desta lei para a administração pública. Tão importante que o nosso conselheiro Antônio Carlos Flores falou do governo João Goulart, de Castelo Branco, e eu fui buscar os jornais da época, de 64, para ver o que se falava desta lei. E aí, vejam que interessante, não sei se os senhores vão conseguir ler de onde estão, mas que se tentou modificar a lei. O Castelo Branco queria normas gerais para orçamento. E esta reforma não passou. O Decreto-Lei 200 veio, mas a 4.320 não mudou. Então, minhas queridas, meus queridos, meus companheiros de jornada e de labuta, se nem o governo militar
conseguiu modificar essa lei. Será que a gente vai conseguir? Não sei. E se não conseguir, vai fazer diferença? Também não, porque ela foi tão bem concebida, pelo menos na parte que me afeta, Hélio, que é da contabilidade, que nós estamos mudando sem alterações significativas. Como é teu nome? Aylan? Aylan? Parece nome de personagem super-herói. Aylan. Estou brincando. Lindo nome, viu? Eu não podia perder essa piada. Desculpa, Aylan. Quando você for na Bahia, eu vou lhe dar um presente para compensar. Nós, não sei se vai entrar... Não sei, vai entrar. Não, nessa não. Tem um vídeo. Cadê o vídeo? Não tem um vídeo? Mas cadê o vídeo? Ah, não tem um vídeo, não? Ah, tinha um vídeo, então. Para aí, então, stop. Muito bem. Não vê o vídeo? Tem certeza? Mas eu mandei o vídeo. Hein? Não vê, não? Está aqui, então. Quer? Não precisa, não. Deixa, vai assim mesmo. Pode botar. Vai assim mesmo, que está letra. Quer botar? Pode botar. Então. Opa. Agora, faz censura antes, viu? Pessoal, eu comecei a falar... Quem foi que eu falei no início aqui da minha apresentação, que eu fiz uma homenagem? Vocês lembram do meu nome? Ah, muito bem, João Baldo Ribeiro. Mas perdemos outros talentos em 2014. Né? O nosso querido Suassuna, não é verdade? Que está bem agora ao lado da Compadecida, eu não tenho dúvida disso. Né? Mas, já que a lei é de 64, e eu sou de 64, mas 64 foi muito importante para a história desse país, né? Que poderia ter sido diferente, e quando a gente passa, a gente nunca vai saber assim, se poderia ter sido melhor ou não, porque o fato é que o caminho só existe um. É isso aí, não há outro caminho. Né? Segura. Aylan, stop. Isso, muito bem. Você não vai esquecer disso, né? É bom que você vai lembrar. Mas o fato é que o caminho só tem aquele que a gente percorreu, não há outro. Mas que a história poderia ter sido diferente, poderia. E aí eu pensei, se botava, se não botava, mas perdemos também Jair Rodrigues neste ano. E eu procurei trazer este vídeo porque eu gosto muito de olhar os festivais da canção dos anos 60. Aconselho que vocês façam isso. Elis Regina, Geraldo Vandré, né? Entre tantos outros. Gilberto Gil, né? Gilberto Gil, Domingo no Parque, é uma viagem. Né? Eu até escrevi uma vez sobre isso, viagens pelo YouTube. Então, buscando... Tony Tornado cantando BR-3, é um negócio assim, sabe? Eu me lembro de Michael Jackson. Vale a pena ver. Então, eu queria dar um presente a 4.320, aí o presente era esse, era Jair Rodrigues, que também nos deixou, cantando Disparada. Aí, quando ele terminar, quer rapidinho o vídeo, tem um tempo ainda, professor? Tem um tempo, pessoal? Tem um tempo, pessoal? Tem um tempo, pessoal? Mesmo que você não me desse, está vendo, professor? Isso se chama propaganda enganosa. Viu? Pessoal que passa aí fora, como é que foi o curso? Pô, tá bom pra caramba. Então, por favor, quando terminar, bata palma. Mas, então, depois eu vou fazer uma breve observação e vou também homenagear mais um outro que nos deixou este ano 2014.